Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, é dia da gente continuar falando sobre a divisão agora do reinado, né? Lembra que a gente falou no episódio anterior sobre Roboão e Jeroboão, né? Os dois reis, e quando a gente finalizou o episódio anterior, os dois haviam morrido. Então agora a gente vai ver quem serão os sucessores dele. Então, na leitura de hoje, a gente vai ler 1 Reis 15, do 1 ao 24 só, tá? 2 Crônicas 13 a 16. Então, a gente vai ver a sucessão desse reinado. Então, no final da nossa leitura, a gente vai fazer a nossa análise de tudo que foi lido hoje, tá? Então, fica com a gente até o final e abra sua Bíblia aí em 1 Reis 15. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abiás começou o seu reinado em Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe de Abiás se chamava Maaca, filha de Absalão. Ele cometeu todos os pecados que o seu pai cometeu, e seu coração não era perfeito para com o Senhor, como era perfeito o coração do rei Davi, seu antecessor. Mas, por amor a Davi, o Senhor, o seu Deus, levantou seu filho como seu sucessor e fortaleceu Jerusalém. Porque Davi havia feito o que o Senhor aprova e havia obedecido aos mandamentos do Senhor durante toda a sua vida, exceto no caso de Urias, o heteu. Durante toda a vida de Abias, sempre houve guerra entre Roboão e Jeroboão. Os demais acontecimentos da história de Abias estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Quando ele morreu, foi sepultado em Jerusalém, e seu filho Asa reinou em seu lugar. Asa se tornou rei de Judá, em Jerusalém, no 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, e reinou 41 anos em Jerusalém. Sua avó era Maaca, filha de Absalão. Asa agradou ao Senhor, conforme o rei Davi, seu pai. Ele mandou matar os prostitutos cultuais e retirou todas as imagens que seu pai havia feito. Tirou do trono sua avó Maaca, que era a rainha mãe, porque ela tinha feito um poste sagrado repugnante. Ele derrubou o poste sagrado e o queimou no vale de Cedron. Embora os altares idólatras dos montes não tenham sido retirados, o coração de Asa foi dedicado ao Senhor todos os dias. Ele trouxe de volta para a casa do Senhor as coisas consagradas por ele e pelo seu pai, os vasos de prata e de ouro. Sempre houve guerra entre Asa, rei de Judá, e Baasa, rei de Israel. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e construiu a cidade fortaleza de Ramá, esperando assim cortar todo o comércio com Jerusalém. Então Asa pegou toda a prata e todo o ouro deixados no tesouro do templo do Senhor e todos os tesouros do palácio, e confiou tudo aos seus oficiais para levarem para Ben-Hadad, filho de Tabrion e neto de Esrom, rei da Síria, que governava em Damasco, com esta mensagem: Sejamos aliados, assim como nossos pais foram aliados. Estou lhe mandando um presente de ouro e de prata. Agora, rompe o seu acordo com Baasa, rei de Israel, de maneira que ele se retire do meu país. Ben-Hadad concordou com a proposta do rei Asa e mandou seus exércitos contra algumas das cidades de Israel. Ele destruiu Ijon, de Abel-Bet-Maaca, toda a região de Quinerete e toda a terra de Naphtali. Quando Baasa teve notícia do ataque, parou a construção da cidade de Ramá e voltou para Tirza. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá, pedindo que todos os homens fortes, sem exceção, ajudassem a demolir a cidade de Ramá e levassem embora as pedras e as madeiras que Baasa havia usado. O rei Asa usou esses materiais para construir a cidade de Geba, em Benjamim, e a cidade de Mispa.
Os demais acontecimentos da história da vida de Asa, suas conquistas e todos os seus atos, bem como as cidades que ele construiu, encontra-se registrado no livro da história dos reis de Judá. Quando Asa ficou velho, ele sofreu de uma doença nos pés, e quando morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi, seu predecessor. Então, seu filho Josafá se tornou o novo rei de Judá. Segunda Crônicas 13. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se o novo rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Micaías, filha de Uriel de Gibeá. Logo no início do seu reinado, houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias foi à batalha com 400.000 soldados valentes, bem treinados, contra 800.000 soldados igualmente valentes e bem treinados, comandados pelo rei Jeroboão. Quando o exército de Abias chegou ao monte Zemaraim, na região montanhosa de Efraim, o rei gritou: Jeroboão e todo o exército israelita, ouçam-me! Será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, prometeu, mediante uma aliança de sal, dar para sempre o reino de Israel a Davi e seus filhos? Mesmo assim, o rei de vocês, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. Toda uma quadrilha de desocupados se juntou a ele, desafiando Roboão, filho de Salomão, porque ele era jovem, estava com medo e não foi capaz de fazer frente a eles. Na verdade, vocês pensam que podem derrotar o reino do Senhor, quando esse reino está nas mãos dos descendentes de Davi? O seu exército é 2 vezes maior que o meu, e vocês têm esses bezerros de ouro que Jeroboão fez para vocês, chamando-os de deuses de vocês. Não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor da família de Arão e os levitas, e em lugar deles colocaram sacerdotes dos deuses de outros povos? Do mesmo modo que os povos de outras terras, vocês aceitam como sacerdote qualquer indivíduo que se apresente com um novilho e 7 carneiros para ser consagrado e tornar-se sacerdote daqueles que não são deuses e que vocês adoram. Mas quanto a nós, o Senhor é nosso Deus e nós não o abandonamos. Somente os descendentes de Arão são nossos sacerdotes, e só os levitas podem ajudar os sacerdotes no seu trabalho. Eles queimam sacrifícios ao Senhor toda manhã e toda tarde, ofertas queimadas e incenso de perfume agradável ao Senhor, e colocam os pães na presença sobre a mesa santa, e as lâmpadas do candelabro de ouro são acesas todas as tardes, pois nós tomamos todo o cuidado em seguir as instruções do Senhor, o nosso Deus. Mas vocês abandonaram Deus. Assim vocês podem ver que Deus está do nosso lado. Ele é nosso guia. Os sacerdotes do Senhor, tocando trombeta enquanto caminham, vão guiar-nos na batalha contra vocês. Povo de Israel, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês vão sair perdendo. Nesse meio tempo, Jeroboão tinha mandado em segredo uma parte do seu exército dar a volta por trás dos homens de Judá e apanhá-los de surpresa. Assim, Judá ficou cercado, com os inimigos por trás e pela frente. Quando o exército de Judá se virou e viu que estava cercado pela frente e por trás, clamou ao Senhor. Então os sacerdotes tocaram as trombetas, e os homens de Judá deram o brado de guerra. Enquanto eles gritavam, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante do rei Abias e os homens de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá, e Deus os entregou em suas mãos. Naquele dia, Abias e seus soldados mataram 500.000 soldados valentes de Israel. E os israelitas foram derrotados pelos homens de Judá, pois estes confiaram no Senhor, o Deus de seus antepassados. Abias foi atrás dos soldados do rei Jeroboão, tomando as cidades de Betel, Gesana, Efron e os povoados vizinhos. Jeroboão, rei de Israel, nunca mais conseguiu recuperar o poder enquanto Abias viveu.
Por fim, o Senhor feriu Jeroboão e ele morreu. Enquanto isso, Abias, rei de Judá, ficou muito forte. Ele se casou com 14 esposas e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos da sua vida e das suas palavras estão registrados na história escrita pelo profeta Ido. Segunda Crônicas 14. O rei Abias morreu e foi enterrado com os seus antepassados na cidade de Davi. O seu filho Asa se tornou o novo rei de Judá, e houve paz na terra durante os 10 primeiros anos de seu reinado. Asa tomou todo o cuidado para obedecer ao Senhor, o seu Deus, fazendo o que é reto aos olhos de Deus. Ele derrubou os altares dos deuses estranhos e os altares idólatras que havia nos montes, e quebrou as colunas sagradas e cortou em pedaços as vergonhosas imagens de Aserá. Ele exigiu que toda a nação de Judá buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e obedecesse às suas leis e os seus mandamentos. Também retirou das montanhas os altares idólatras e os altares de incenso de cada uma das cidades de Judá. Por isso Deus deu paz ao seu reino. Ele também construiu cidades protegidas por muros em toda a terra de Judá, aproveitando o período de paz. Ninguém lutava contra ele naqueles anos, porque o Senhor os protegia. Então ele disse ao povo de Judá: Agora é o tempo para construir as cidades com muros, fortificadas com torres, portões e trancas. A terra é nossa, porque temos buscado ao Senhor, nosso Deus, e ele nos tem concedido paz. E assim eles executaram esses projetos e tiveram sucesso. O exército que o rei Asa tinha em Judá era de 300.000 homens fortes, armados com escudos e lanças. O exército dos benjamitas tinha 280.000 homens, também armados com escudos e arcos. Os dois exércitos eram formados por homens valentes e bem treinados. Então ele foi atacado por um exército de 1 milhão de soldados vindos da Etiópia, com 300 carros de guerra, comandados por Zerá. Eles avançaram até a cidade de Maresa. O rei Asa saiu com os seus soldados para lutar contra eles e se colocaram em posição de combate no vale de Zefetá, perto de Maresa. Então Asa pediu socorro ao Senhor, o seu Deus, e disse: Ó Senhor, ninguém mais pode ajudar-nos. Aqui estamos nós, fracos, contra este exército poderoso. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois confiamos no Senhor para livrar-nos e em seu nome atacamos este enorme exército. Ó Senhor, o Senhor é o nosso Deus. Não permita que simples homens derrotem o Senhor. Então o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e do exército de Judá. Os etíopes fugiram e Asa e seu exército foram atrás deles até Gerar, e todo o exército etíope foi destruído, de maneira que não sobrou nenhum homem. Eles foram destruídos diante do Senhor e seu exército. Então o exército de Judá saqueou uma enorme quantidade de coisas deixadas no campo de batalha. Então eles atacaram todas as cidades daquela região de Gerar, e o terror do Senhor veio sobre todos os moradores. Como resultado, levaram enorme quantidade de coisas daquelas cidades também. Eles não somente tomaram tudo o que as cidades tinham, mas atacaram também os acampamentos de gado e levaram grandes rebanhos de ovelhas, cabras e camelos, antes de voltarem para Jerusalém. Segunda Crônicas 15. Então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com o rei Asa, que estava voltando da guerra. Ouça-me, Asa e todo o exército de Judá e de Benjamim, disse ele. O Senhor estará com vocês enquanto vocês estiverem com ele. Sempre que vocês procurarem o Senhor, vão encontrá-lo. Mas se vocês deixarem o Senhor, ele deixará vocês. Durante muito tempo, o povo de Israel não tem adorado o verdadeiro Deus e não tem tido sacerdotes que o ensinem. O povo tem vivido sem as leis de Deus,
Mas sempre que eles, em suas dificuldades, se voltarem novamente para o Senhor, o Deus de Israel, e buscarem o Senhor, ele deixou-se achar e os ajudou. Nos tempos de revolta do povo contra Deus, não houve paz. A nação enfrentava problemas de todos os lados. Os distúrbios aumentavam em toda parte. Havia guerras externas e dentro do país uma cidade lutava contra a outra, pois Deus castigava o povo com todo tipo de desgraça. Mas vocês, homens de Judá, continuem firmes no bem e não percam a coragem, pois vocês vão receber a recompensa. Quando o rei Asa ouviu esta mensagem vinda da parte de Deus por meio do profeta Azarias, filho de Obed, criou coragem e destruiu todas as imagens que havia na terra de Judá e de Benjamim, e nas cidades que ele havia tomado na região montanhosa de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Depois ele reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim, e também os que haviam saído de Israel, pois muitos tinham vindo dos territórios de Efraim, Manassés e Simeão em Israel, e passaram para o lado do rei Asa, quando viram que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Eles vieram a Jerusalém no terceiro mês do ano em que o rei Asa estava completando 15 anos de reinado, e ofereceram sacrifícios ao Senhor de 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras. Esses animais faziam parte do saque do campo de batalha. Então fizeram um acordo de adorar somente o Senhor, o Deus de seus antepassados, de todo o coração e de toda a alma. E concordaram que qualquer pessoa que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria morrer, jovens ou idosos, homens ou mulheres. Em alta voz, ao som de trombetas e clarins, eles juraram lealdade ao Senhor. Todos estavam felizes por haverem feito este acordo com Deus, pois o fizeram de todo o coração e de livre vontade. Eles desejavam Deus mais do que tudo, e ele deixou que o encontrassem, e deu paz a eles em todo o país. O rei Asa tirou a sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, porque ela havia feito uma imagem vergonhosa de Aserá. Ele derrubou a imagem, despedaçou-a e queimou-a perto do córrego do Cedron. Embora os altares idólatras não tivessem sido derrubados em Israel, o coração do rei Asa foi totalmente fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe de volta para o templo os vasos de prata e de ouro que ele e seu pai haviam dedicado ao Senhor. E não houve mais guerra até o 35º ano do seu reinado. Segunda Crônicas 16. No 36º ano do reinado de Asa em Judá, o rei Baasa de Israel declarou guerra contra Judá e construiu a fortaleza de Ramá, a fim de tomar conta da estrada que ia para Judá. A resposta de Asa foi tirar a prata e o ouro do templo do Senhor e do próprio palácio e enviar tudo ao rei Ben-Hadad da Síria, em Damasco, com esta mensagem: Vamos renovar o acordo que havia entre o seu pai e o meu pai. De acordo com esse acordo, o seu país protegeria o nosso, e o nosso país protegeria o seu, em caso de necessidade. Estou enviando a prata e o ouro. Com isso, espero que você rompa o acordo que fez com Baasa, rei de Israel, de maneira que ele me deixe sossegado. Ben-Hadad concordou com a proposta do rei Asa e ordenou aos oficiais dos seus exércitos que atacassem Israel. Eles conquistaram as cidades de Ijon, de Abel-Maim e todas as cidades de Naphtali que serviam de armazéns. Logo que Baasa, rei de Israel, ouviu dizer o que estava acontecendo, parou a construção de Ramá e abandonou o plano que tinha de atacar Judá. Então o rei Asa e o povo de Judá foram a Ramá e levaram as pedras de construção, as madeiras e usaram esse material para construir Geba e Mispá. Naquele tempo, o profeta Hanani veio a Asa, rei de Judá, e disse: Já que você confiou no rei da Síria
Em vez de confiar no Senhor, o seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Você não se lembra mais do que aconteceu aos etíopes e aos líbios com o seu enorme exército, com todos os seus carros e cavaleiros? Mas naquele tempo você confiava no Senhor, e ele entregou todos em suas mãos, pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para cima e para baixo, procurando pessoas que tenham um coração íntegro para com ele, de maneira que ele possa mostrar o seu grande poder para essas pessoas. Que tolo você tem sido! De agora em diante você terá guerras. Asa ficou tão irado ao ouvir essas coisas que mandou o profeta para a prisão. E Asa maltratou uma parte do povo naquela ocasião. Os demais acontecimentos da história da vida de Asa, do começo ao fim, estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse séria, em vez de buscar a ajuda do Senhor, ele foi buscar a ajuda de médicos. Assim, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e foi enterrado com seus antepassados. Eles o enterraram no túmulo que ele havia mandado abrir na cidade de Jerusalém. Ele foi colocado num leito perfumado com especiarias e vários perfumes, e queimaram grande quantidade de incenso em sua honra. E assim terminamos a nossa leitura de hoje, gente, com vários reinados, né? Até então a gente só estava com Roboão e Jeroboão, e agora aqui apareceu outros, né? Então a gente viu ali em 1 Reis 15, que é curtinho, né? Foi do 1 ao 24. E ali ele fala dos três reis, né? Ele fala de Abias, Asa e Baasa. E vira uma confusão porque são três reis em um período muito curto e a gente não consegue entender, né? Então, primeiro eu vou tentar explicar de forma cronológica como que isso aconteceu. Então, Roboão, né? Ele era rei de Judá e Benjamim, e Jeroboão era rei de Israel. Enquanto Jeroboão ainda estava vivo, Roboão morreu e o filho dele assumiu, Abias. E já começa falando em 1 Reis 15 que Abias foi rei, né, só durante 3 anos. Então, em 3 anos reinou em Jerusalém. Então, somente 3 anos. Então, foi muito curto esse período de Abias. E a gente ouve falar de Abias em 2 Crônicas 13. 2 Crônicas 13 conta ali uma história somente sobre Abias e de uma guerra que ele teve contra Jeroboão, né? Que Jeroboão estava vivo, e conta só essa parte da história, né? Depois que Abias morre, depois de 3 anos, o filho dele assume o reinado, que é Asa. Então Asa assume o reinado enquanto Jeroboão ainda está vivo. Depois que Jeroboão morre, né, e estamos aí lá, né, em Judá e Benjamim, quem está governando é Asa. Então, depois que Jeroboão morre, o filho dele, Nadab, assume. Na leitura de hoje, a gente não ouviu falar sobre Nadab. Só que Nadab, ele governou só um ano. Só um ano, e depois de Nadab foi Baasa. E na leitura de hoje, a gente já ouviu falando sobre Baasa. Então, Baasa já foi aí o sucessor do sucessor, né? Então, na próxima leitura, a gente vai ler sobre Nadab. Mas é tão irrisório porque ele só governou um ano. Então, é bem curtinho, realmente. E para saber sobre Nadab, vai ter que ver o próximo episódio, que daí sim a gente vai ler 1 Reis 25 a 34, né? De 1 Reis 15. E a gente viu, né, na leitura que 1 Reis, ele enxutou tudinho, né? Ele foi bem curtinho. E lá já em 2 Crônicas, né, que foi 13, 14, 15, 16, ele já foi mais explicativo, detalhado, né? Ele detalhou tudo o que 1 Reis ali, só nesses pequenos versículos, nesses 24 versículos, falou. E uma coisa que me chama muita atenção, já começando ali, já então, em 2 Crônicas 13, que fala sobre essa guerra, né,
que teve entre Jeroboão e Abias. E é legal da gente ver que lá em Primeira Reis fala assim que Abias não serviu ao Senhor do jeito correto, né? Fala até, ele fala no 15, versículo 3, fala, e andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Então, né, aparenta assim que ele, pô, não seguiu ali. Só que em 2 Crônicas 13 é legal que ele conta, né, só um relato de uma guerra que teve e que ali Abias estava com 400 mil homens e Jeroboão com 800 mil homens. Só que Abias conhecia a palavra, então mesmo que ele não agradou ao Senhor ali de todo o coração, ele sabia da palavra, né, do Senhor. E ele falou para Jeroboão, né, falou assim, você, né, Jeroboão e todo o povo de Israel, vocês estão vindo lutar contra o exército de Deus. E mesmo, né, que vocês são grandes, vocês estão errados, porque quem vai lutar com a gente é Deus. E eu acho legal isso, porque mesmo, né, ele mostrando essa confiança que ele tinha em Deus naquele momento, naquela guerra, Deus foi leal com eles e fala que Deus lutou por eles, né? Porque cercaram, enquanto ele estava falando, Jeroboão mandou metade do exército dar a volta, cercaram eles e tipo assim, quando eles viram que eles estavam cercados, eles ainda tiveram fé, né? E confiaram ali que Deus ia lutar por eles. E nas escrituras fala que naquele dia morreram, né? Ali no 2 Crônicas 13, 17 fala: naquele dia, Abias e seus soldados mataram 500 mil soldados valentes de Israel. Então, tipo assim, mesmo, né, a gente vendo ali que Abias não foi um exemplo de rei e que governou só 3 anos, teve esse período da guerra e que mostra que ele teve um momento ali que ele confiou no Senhor e Deus foi leal com ele e eles venceram essa guerra contra Jeroboão. E aqui em 2 Crônicas 14, então já começa a lenda aqui, né? A gente já começa a leitura falando que Abias morreu, né? Foi enterrado e seu filho Asa se tornou o novo rei de Judá. E fazendo só um adendo aqui, finalizando 2 Crônicas 13, fala, né, que Jeroboão, após essa guerra entre Abias e Jeroboão que teve, né, e tanto é que Abias recorreu ao Senhor, Jeroboão não voltou a ter mais forças, né, tanto é que ele coloca aqui no versículo 20, né, Jeroboão não voltou a recuperar a força nos dias de Abias, e o Senhor o feriu e ele morreu. Então aí foi que Abias se tornou muito forte, né? Mas em nenhum momento também fala que Abias se voltou para Deus, né? Parece que ele só se voltou ali no momento de guerra, viu a glória do Senhor, porém ele não corrigiu, acho que os atos dele, alguma coisa assim. Mas não se relata na Bíblia, né? Exato. E daí então a gente viu que Jeroboão morre ali no governo, né, durante o reinado de Abias. Então, quando Asa, o filho dele, né, corrigindo até o que eu falei no começo, quando Asa se torna ali rei de Judá e de Benjamim, não é mais Jeroboão o rei de Israel, né? Mas aqui a gente viu, né, tanto no capítulo 14 e no capítulo 15, falando muito sobre aí Asa, como Asa agradou, né, ao coração, né, como ele foi obediente a Deus e como Deus se agradou do coração de Asa, né? Então ali no capítulo 14 conta muito sobre um episódio, né, que aconteceu ali, que Asa estava lutando ali, que a gente viu ali em 2 Crônicas 14, 9, fala que ele foi atacado por um exército de 1 milhão de soldados vindo da Etiópia, enquanto ele tinha em torno de 300 mil homens e ele foi atacado por um exército de 1 milhão, né? 3 vezes maior aí a quantidade que ele tinha, né? E ele clama ao Senhor e o Senhor luta com ele e ele vence. Acontecendo, né, a mesma coisa que aconteceu com Abias, né? Tendo um momento de guerra, eles clamando para o Senhor, aos olhos naturais, tudo parecendo que não ia dar certo, né? Mas essa confiança que o Senhor deseja, né? De confiar só nele, de clamar por ele, é que ele foi e lutou. E o mais legal também que fala, né, nas escrituras que a gente leu é sobre essas reformas que Asa foi fazendo, foi destruindo
os altares, foi destruindo os postes ídolos, foi destruindo tudo o que era idolatria, né? Inclusive tirou a avó, né? Tanto é que arrancou a avó, né, que era rainha mãe, porque ela havia feito um altar idólatra ali vergonhoso, né? Tanto é que eles escrevem bem incisivo, né? Por que, que a avó foi retirada do poder. Então mostra assim a fidelidade de Asa, não com a família dele, não com o reinado dele, mas sim com o Senhor, querendo agradar o Senhor. E só, né, que eu acho legal, assim, né, que eu acho bacana disso, que depois dessa guerra que eles tiveram ali com os etíopes, né, veio ali então, fala ali no 15, né, começa no 15 falando que o Espírito de Deus veio sobre Azarias, que era um profeta, e ele foi falar com Asa e todos os soldados, né, então ele fala ali, né, que ele saiu para encontrar-se com o rei que estava voltando da guerra. Então, tipo assim, logo estava voltando, ele já encontra e fala assim: ó, ouça bem o que eu vou dizer para vocês, né? O Senhor estará com vocês enquanto vocês estiverem com Ele. Sempre que vocês procurarem o Senhor, vão encontrá-lo. Mas vocês, né, têm que amar Ele, né? Fala ali. Mas se vocês deixarem o Senhor, Ele deixará vocês. Eu acho legal que essa palavra foi tão fortificante, né? Foi tão tipo de agrado com ele que fala que ele, né, e todo o povo de Judá ali, de Benjamim, adoram ao Senhor de todo o coração, de forma livre, e fazem ali todos os sacrifícios, que também é um monte de sacrifícios aí, né, dos bois e das ovelhas. Fala ali, né, no versículo 11, 15 e 11, fala ali que foi 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras. E que daí acontece esse negócio de Da quebra, né? tirar até a A avó avó de do lá. poder. E o legal é que essas ofertas foram feitas com o que eles recrutaram ali daquela guerra, né, que eles ganharam. E o legal também que ele coloca ali no versículo 8 do capítulo 15 é que quando Asa ouviu, ele tomou coragem, né? E aí sim ele lançou fora os ídolos abomináveis de toda a terra de Judá e Benjamim e das cidades que ele havia conquistado no Monte Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Então, foi muito bom você ter comentado sobre o profeta, né? Porque às vezes assim, a gente acha que tá certo, tá legal, tudo, mas precisa alguém vir te falar que você fala assim, agora, né? Agora chega, ninguém mais vai dominar essa cidade. Eu vou agradar ao Senhor. Então, é legal que fala, ele tomou coragem e destruiu esses altares e tirou a avó lá do poder e tudo mais. E aí, Asa, né, estava lá tranquilo, 35 anos em paz, né, na terra de Judá e Benjamim, onde ele era rei. Porém, ele ouviu falar que Baasa, que era rei de Israel, iria atacar ele, né? Então, ele ficou apavorado com aquilo e ele ofendeu o Senhor, né, em si. Porque ele fala ali no capítulo 2, no versículo 2, desculpa, que Asa retirou todos os ouros e tesouros da casa do Senhor e da casa do rei. Então ele confiou naquilo e mandou para Ben-Hadad, o rei, né, para que renovasse o pacto, né? Porque o rei tinha aquele pacto de poder proteger. Tanto é que falou ali, quando você estiver em perigo, eu vou e te protejo. Agora, quando eu estiver em perigo, você vem e me protege. Esse era o pacto entre os nossos pais. Então, vamos renovar esse pacto. E aí ele renovou tudo, protegeu, beleza, ganhou. Tanto é que ele vai e conquista, né, outras terras de Baasa, pega a madeira, pega as coisas para criar uma outra cidade, né, que foi Geba e Mispá. Só que nisso aparece Hanani, que era um vidente, né? Falando, você se esqueceu, né, do que o Senhor fez com você na guerra da Etíope. Você confiou em um outro rei do que confiar no Senhor. Então, como você não confiou no Senhor, o Senhor não se agrada mais com você, né? Então, querendo ou não, o Senhor virou as costas para ti. E aí, Asa, né, fica irado, manda prender o vidente, mas ele já havia feito o ato errado, né? Ele devia ter recorrido ao Senhor, assim como ele recorreu na guerra com a Etíope. E aí o Senhor castiga ele, né, com uma doença nos pés,
Então fala muito claro ali, né? Que ele teve essa doença nos pés e do que ele recorrer também ao Senhor, ele recorreu a médicos. E aí ele morreu. É isso mesmo. A gente vê aí que ele foi um rei, né? Fala que ele foi um rei que agradou ao Senhor, mas depois de 35 anos, por uma besteira aí, né? A gente não sabe explicar aí, mas por uma besteira, ele esqueceu do Deus que já tinha protegido ele numa guerra muito pior, né? Numa guerra aí que ele era um terço contra o outro exército, né? Exatamente. E que o pai dele já tinha lutado, né, com o exército de Israel, também com um exército metade do que Israel tinha, né? E em vez dele se apegar com Deus, ele vai e procura aí o apoio do rei da Síria, e na qual que desagrada totalmente aí a Deus e é revelado isso a ele, né? É isso, né? É isso que a gente tem para compartilhar com vocês. No próximo episódio a gente vai continuar sobre tudo, né? Vai continuar também a segunda parte ali de Primeira Reis 15, tá? Então já te convido para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar um like nesse vídeo e estar com a gente também no próximo episódio, tá bom? Nos vemos. Beijo. Tchau! Tchau. Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!